E aí pessoal, aqui é o Dragon Games e hoje eu vou falar pra mim qual foi o auge, a geração auge do gênero de plataforma 2D e 3D. Por quê? Porque eu tava jogando ontem Spyro, o primeiro, no meu Xbox ali, aquele branquinho ali. Então, eu pensei, mano, hoje em dia tá mó. Não vem mais. Não tem mais lançamentos de jogo plataforma 2D e 3D de AAA, de empresas enormes. Isso é verdade, sim. Só que antes de você nos comentários me xingar falando, não, teve. Colocando a mesma? Teve Super Mario 1 em 2023. Esteve. Que merda, esqueci o nome. Silksong em 2025. Foi um AAA gigantesco, muito esperar. Eu sei. Só que eu estou falando de empresas grandes, empresas gigantescas que não sejam a Nintendo. Que não seja uma empresa que que faz esses jogos há anos. Vai ter o novo Rayman? Vai ter o novo Rayman. Só que é um remake do Rayman Legend de 2013, eu acho. Vai ter gráficos melhores, vai ter melhoria, sim, é um novo Rayman, mas não é um jogo novo. É somente um remake, um remaster de um jogo já lançado. Spyro, o último jogo que teve, pelo que eu sei, foi a coletânea dos três. Crash, teve o Crash 4, muito bom o jogo. Cancelaram o 5. Agora, jogos de plataforma 2D é muito mais comum nos indies, porque são jogos mais simples, não precisa de muito, e muito deles são feitos em pixel art. Eu vou falar dois jogos muito bons que de plataforma 2D incríveis, e ambos são brasileiros. O primeiro que eu vou falar é A Lenda do Herói. O jogo muito bom, BR, incrível, não vou me estender muito. E Dandara, perfeito, maravilhoso. Eu vou fazer vídeo exclusivo desses dois em um futuro próximo. Só que voltando ao tema do vídeo, por que hoje em dia não temos mais jogos assim, plataforma 2D e 3D, AAA que não seja da Nintendo ou de uma empresa um pouco mais fraquinha? Porque o mercado mudou. Hoje em dia as empresas estão focando mais no jogos por serviço, que são jogos que dá dinheiro depois do lançamento. O lançamento, por exemplo, Fortnite é um jogo por serviço. Ele lançou de graça. Só que ele não dá dinheiro para a Epic porque as pessoas ficam gastando dinheiro nesses jogos. No Fortnite, comprando Robux, skin e outras coisas. Eu só consegui lembrar do Fortnite. Se tiver mais jogos assim, deixa nos comentários, que eu não lembro demais. A minha cabeça tava só que sumiu agora. E plataforma não dá pra fazer isso, porque não combina, não encaixa no gênero. Não dá, não encaixa. Não encaixa. O plataforma não encaixa com o serviço, não deve encaixar. Então por isso, as empresas não fazem, porque sabem que se lançarem o jogo de plataforma, ele vai vender bastante. Eles vão ter garantia que vai vender bastante no lançamento. E se vender, acabou. Aquele foi o pico. Não vai. Ninguém mais. Depois do lançamento, ninguém vai comprar mais. Vai ter pessoas que vão comprar, sim, mas não vai ser vai ser igual no lançamento. Então elas sabem que não vale a pena gastar milhões
pra fazer o jogo. E jogos de plataforma também são mais caros de fazer. Um pouco mais caros, obviamente. Obviamente não na questão gráfica, mas sim na questão artística, na questão de cenário, na questão de gameplay. Tipo Mario. Mario Odyssey. Um jogo de plataforma 3D maravilhoso. Trilha sonora incrível, gráficos incríveis. Direção artística maravilhosa. Esse jogo, ele é incrível, mas custou muito pra fazer. Ele custou muito pra fazer. Por que vocês acham que ele custa R$300? Só porque a Nintendo é mercenária? Também é por isso, mas é porque o jogo ele custou muito pra ser feito. Eu acho que pelo menos uns 500 milhões, ou mais ou menos, não sei. 500 milhões não foi um chute meio alto, mas deve ter valido uma grana pra fazer. O jogo é muito bom, mas a Nintendo gastou muita grana pra fazer os cenários, a direção artística, os personagens, tudo. E cada mundo, você vê que tem a sua personalidade própria. Cada um tem uma personalidade única. Tem um tema único. E jogos de plataforma tem isso. Você, se fizer o mesmo cenário 80 vezes, não vai ficar bonito. Ele não vai ter uma alma. Isso estará copiando algo já criado e repetindo. Não tem alma. Diferente dos jogos de tiro, de ação ou de luta, o cenário não é tão importante assim para esses jogos. Eu estou falando isso na minha visão. Pra mim, jogos de luta, de tiro, de aventura, não é muito importante. Porque o que eles focam é na gameplay e nos gráficos. Por exemplo, Call of Duty. Os cenários são lindos, incríveis. Só que se tá longe, não tem detalhe. Não tem detalhe. Você fica, por exemplo, o Call of Duty Vanguard. Na primeira missão, você fica naquele trem lá. Você não sai dele. Você não sai dele na metade da missão. Você sai lá pro fim, sei lá. Você fica a maior parte. Você fica o início no trem mesmo, parado. O cenário é lindo, muito bonito. Só que quantos jogos você já não viu um trem se mexendo? Red Dead Redemption, incrível. É muito bom. Red Dead Redemption é muito bom. Eu me perdi um pouco, desculpa. E jogo de plataforma, se você não faz isso, se você não faz cenários únicos que dá pra ver que tem uma alma, mano, você fez um jogo de plataforma normal e um jogo de plataforma comum. Perdão, mas esse jogo não tem alma. Jogos de luta, igual os jogos de luta, eles têm cenários lindos, muito só que vamos concordar. Que a empresa faz aquele jogo lá, põe detalhe, põe tudo mais. Só que aquilo lá é cenário. Tem animação, tem tudo mais, mas é cenário. Você não vai pra lá, você vai cutscene ou não. Você não vai mesmo. O foco é a luta e a gameplay. Os cenários servem para dar vida ao jogo, mas jogos de plataforma, isso é muito mais importante. É muito mais importante. E um outro motivo do porquê esse gênero perdeu um pouco com o espaço foi você, consumidor de jogos. Você é o culpado. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer jogos extremamente realistas, incrivelmente realistas. Dá pra ver os poros das pessoas. Isso é ruim? Não é ruim. É muito bom. Só que o pessoal acha que se o jogo é cel shading, aquele tipo de jogo lá que é tipo um cartoon, tipo um desenho,
acha feio, porque não é realista, não é realista. Ah, não parece um ser, ah, não é realista, não é bom. Mano, há jogos realistas que são uma merda. Então, o Call of Duty Black Ops 7, ele é realista, ele é bonito, mas é uma merda, é uma bosta, é muito ruim. O Mario é lindo e o gráfico parece um desenho, é incrível, é lindo. Não precisa ser realista. Jogos de plataforma não foram feitos para ser realistas, foram feitos para serem divertidos. Jogos foram feitos para isso. Porque você joga jogo por quê? Por que você joga? Por que você joga jogos? Porque é divertido? Porque é o seu hobby? Ou porque faz você sair do mundo real? Você desliga seu cérebro, por uns instantes, ignora a vida e você só fica lá entretido com aquele jogo. Era assim que era. Antigamente a gente não se importava com isso. A gente queria gameplay, a gente queria jogar, se divertir. O que houve hoje em dia? Gráficos ultra realistas. Gameplay foi pra bosta. Repete gameplay 1 milhão de vezes. Legal. E vocês ficaram, os consumidores ficaram muito chatos na questão de gráficos e de desempenho. Se não está 4K 60 FPS, é impossível jogar. Pelo amor, cara. Pelo amor de Deus. Antigamente não tinha isso. E o que isso tudo que eu falei tem a ver com o gênero plataforma? Isso tem a ver porque o gênero plataforma é um gênero muito antigo. Ele é muito antigo. Vamos concordar. Que ele é um dos primeiros gêneros de jogos. Ele é o mais velho de todos. Ele andou para os outros engatinharem. Se não fosse os jogos de plataforma, você teria Castlevania, Metroid, você teria jogos de tiro hoje em dia. Vocês teriam jogos de luta? Não, jogos de luta esquece. Esquece que eu disse sobre o jogo de luta. Estou a ponto vídeo. Mas esse gênero, o plataforma, ele foi um dos primeiros. Dá pra considerar ele como pai? Eu não sei, eu não vou falar isso porque eu não quero treta nos comentários. Eu já falei muita merda que pode dar treta. Mas o gênero plataforma ele andou para os outros engatinharem. Vamos concordar que vários gêneros de jogos que parecem não ter nada a ver com plataforma, para criar esses gêneros, eles tiveram que pegar uma base de jogo, certo? E qual era a base? Plataforma. Plataforma é o que tinha. Os plataformas 3D, eles só evoluíram. O 2D era: pega o cenário, o personagem anda pra frente. 3D, um cenário aberto, enorme, você pode fazer o que você quiser com o personagem. É isso. Plataforma é isso. E o tema que eu tinha dito, pra mim, qual é a geração auge desse gênero? Eu já falei muita coisa que já foi pra cacete. Foi a geração do Super Nintendo e Mega Drive. A quarta geração de consoles. Por que eu acho isso? Tem a terceira geração. Mas a terceira geração, pra mim, os jogos começaram a ser jogos na quarta geração. Como a gente conhece hoje em dia, na quarta geração. A terceira andou para as outras engatinharem. A quarta engatinhou
engatinhou para nascer os outros jogos, para nascer as outras gerações. Porque na época que foi lançado, calma aí, reformando daqui a frase, na época da quarta geração, não tinha como você inovar. Não tinha como você inovar em nos jogos. Porque a geração passada, Castlevania e Metroidvania foi criado. Mas eles inovaram, correto? Inovaram. Não estou dizendo que não inovaram, eles inovaram. Só que tem uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte: o gênero Metroidvania é uma plataforma 2D. Sem o plataforma, Castlevania não existiria. Não existiria também Metroid. Não iria existir Dead Cells, Hades, Returns. Returns porque não existiria. Isso é para outro vídeo, mas simplificando. Returns é um roguelike. Roguelikes nasceram no plataforma. O gênero Metroidvania foi criado na base do plataforma. Na época não tinha como inovar de uma forma estratosférica. Não tinha como inovar. Não tinha como você inovar numa época que os consoles não tinham potência. Não tinha como você fazer um jogo de tiro em primeira pessoa extremamente realista. Não dava. Era possível fazer? Era, mas tinha suas limitações. Só que nessa geração, as empresas, elas faziam os jogos porque amavam fazer. Eles faziam os jogos de uma forma incrível. Você consegue ver que eles davam a vida por isso. Super Mario World, um dos melhores Marios que já tivemos. O meu preferido, por sinal. Um dos meus preferidos. Por sinal. Esse jogo foi lançado junto com o Super Nintendo. Se vocês estiverem ouvindo o som de broca, é porque tem uma construção lá que eu tô gravando esse vídeo. Porque daqui a pouco eu vou sair pra terapia. Mas dá pra ver que eles fizeram aqui com carinho. É muito bom. Obviamente tem uns macetes lá, como pular fazem tempo com a peninha. Mas dá pra ver, eles queriam fazer um jogo bom e fizeram um jogo lendário. E Sonic, o meu personagem de plataforma praticamente preferido. Eu gosto mais dele do que de Mario. Ele na época inovou com a velocidade. Antigamente a plataforma era andar assim, mais lentinho. Mas ele inovou fazendo com que o Sonic fosse muito rápido. E aí você podia escolher se você fazia a fase rápido ou devagar. Rápido ganhando tudo, devagar explorando tudo. É muito legal. Sonic eu gosto bastante. Mas dá pra ver que esses dois jogos são lendas. E eles foram feitos com carinho. E agora o plataforma 3D. O que podemos dizer sobre a plataforma 3D? O gênero plataforma tem o 2D e o 3D. Qual é a diferença entre eles?
um é em 2 dimensões e outro em 3 dimensões. Essa é a forma mais crua de se dizer. Mas os jogos de plataforma 3D, eles inovaram. Eles inovaram muito. Mas plataforma 3D, ele teve um outro auge. Pra mim, plataforma, o gênero plataforma, pra mim, pegando tudo, os 2D e 3D, quem iniciou, eu acho que pra mim foi a 4ª geração, Mega Drive e Super Nintendo. Você pode discordar? Pode. Mostre o porquê você discorda. Agora tu vai fazer um belo de um barulho. Que desgraça, hein? Mas voltando aqui pro vídeo. Agora no plataforma 3D, o que nós temos? Nós temos Mario 64, Banjo-Kazooie, Spyro, Crash, Pac-Man em jogos plataforma 3D. Quando lançaram os jogos plataforma 3D, inovaram muito. Por quê? Por que eles inovaram? Porque quando lançou, ele foi no 64, no PlayStation 1, e pra mim, o auge do plataforma 3D, o 3D, pra mim o gênero plataforma em si, pegando 3D e 2D, é na 4ª geração. Porque foi quem mais criou jogos para esse gênero. Basicamente todos os jogos da biblioteca dele, do Mega Drive e do Super Nintendo, era a plataforma. Só que no 3D, pegando somente o 3D, o auge é no PlayStation 1 e no 64. Porque aí foi quando teve o 3D ter Mario 64, um dos Marios mais cobiçados de todos. Vamos concordar, gente. Se não tivesse Mario 64, não teria Banjo-Kazooie. Acho que teria, tá? Bem, mas se não tivesse o Banjo-Kazooie e o Mario. Tira esses dois, Mario 64 e Banjo-Kazooie. Tira, não foram criados. A Nintendo e a Rare nunca criaram esses 2 jogos. Vocês acham que nós teríamos os Marios de hoje em dia? Você acha que a gente ia ter os Coleta-Toon? Porque foi o Mario 64 e o Banjo-Kazooie que criaram o gênero Coleta-Toon. O que é um Coleta-Toon? Se você não sabe o que é isso, mude de vida. Simplificar da forma mais crua possível você tem que pegar um troço pra avançar de fase. É isso. No Mario é as estrelas. No Banjo-Kazooie não sei exatamente, tipo, que eu tô aqui preso na primeira fase do jogo. Mas é isso. Tem que coletar coisa pra avançar. Eles inovaram. Eles criaram um gênero novo. Numa época em que ninguém sabia fazer 3D. Ninguém sabia fazer 3D. Ninguém. Mas nessa época as empresas ainda tinham coragem, culhões. Eu não sei o que tem culhões, mas dane-se. Pra fazer. Desculpa. Pra fazer jogos novos, inovações incríveis, gigantescas.
E foi isso. Elas ainda tinham... Elas não tinham medo. Hoje em dia todo mundo tem medo. Elas inovaram. Fizeram um gênero novo. Elas fizeram o gênero plataforma evoluir pro 3D. E criaram um novo gênero. Então pra mim, eu, ser humano, Felipe, Dragon Games. Qual foi o auge do gênero plataforma? Quarta geração. Plataforma 3D. Quinta geração. Pra mim, foi aí. Nos consoles foi aí. E é um dos gêneros que eu mais gosto. E o porquê não tem, eu já expliquei no início do vídeo. É por conta de ser caro, é por conta que as empresas sabem que não vai dar lucro depois, e por conta do jogador. Eles que preferem jogos mais realistas, eles com histórias mais profundas. Porque jogo plataforma normalmente não tem história profunda. Mario também, a gente vai salvar a princesa. Acabou! E foi isso, pessoal. Pra mim, eu, como ser humano, pra mim o auge foi quarta geração. Se você discorda, deixa nos comentários o porquê. Mas seja educado. Eu não... Seja educado. Eu vou respeitar a sua opinião. Eu vou respeitar a sua opinião. E eu espero que vocês respeitem a minha. Não vamos criar uma guerra nos comentários, por favor. Sejam respeitosos. Digam aí pra vocês por quê? Por que não é a quarta geração o auge do gênero plataforma? E por que não é a quinta o gênero plataforma 3D? Diga aí nos comentários com respeito. E já deu a hora da minha terapia, já estou indo e aqui foi, eu sou Dragon Games e falou!